Oi pessoal, espero que estejam bem. Aqui é o Prof. Rafael da disciplina de arte e nesse vídeo nós iremos conversar sobre o teatro de máscaras. Observem essa imagem. O que ela significa? O que está sendo representado nela? Por que eu estou apresentando essa imagem antes de estar conceituando o teatro de máscaras? Então, guardem essas respostas de vocês que logo mais eu vou estar comentando sobre o significado dessa imagem. Antes de conversar sobre a história do teatro de máscaras, vamos compreender o surgimento do teatro. O teatro surge na Grécia no século V a.C., em homenagem ao deus Dionísio. Dionísio é conhecido como deus do vinho, das festas religiosas e do teatro. Uma curiosidade, as festas em homenagem ao deus Dionísio duravam cerca de 6 dias. Então eram 6 dias de celebração, 6 dias de muita festa, muito vinho, muita dança, muitos cantos líricos. O teatro na Grécia Antiga não possuía a função apenas de entretenimento. Estava relacionado à formação das cidades-estados e de toda a construção social existente, em que, de uma forma didática, o ensinamento era passado à sociedade. A Grécia Antiga se destaca com sua construção artística estruturada, além dos diversos costumes e hábitos que continuam na sociedade atual. Nós temos como exemplo, além do teatro, as características políticas e filosóficas no nosso meio, ou seja, questões que surgiram há séculos antes de Cristo e permanecem na atualidade. O uso de máscaras. O uso de máscaras não surge como característica apenas no período da Grécia Antiga. Há registro do uso de máscaras em diversos outros rituais religiosos e festivos que ultrapassam a barreira da Grécia Antiga. Temos registros pré-históricos, a máscara era utilizada no Egito Antigo, era utilizada na África, inclusive permanece. Temos o uso da máscara nos índios sul-americanos. A máscara em si, com o passar dos séculos, tem assumido diversas funções dentro da nossa sociedade, sendo um símbolo de diversidade com cada cultura e sociedade, seja para o disfarce, para o objeto lúdico, para a função artística, para o que for. A máscara apresentou vários propósitos. Onde a máscara fazia presença no teatro grego antigo? Então, aquelas duas máscaras que eu mostrei no início do vídeo são símbolo do teatro. Mas por que duas máscaras? E por que uma está sorrindo e a outra está triste? A máscara que está sorrindo significa comédia, que era um dos gêneros teatrais pertencentes à Grécia Antiga. E a máscara triste significa a tragédia. A tragédia tinha como apoio nas encenações temas de natureza humana e mostrava o controle dos deuses sobre a sociedade, sobre a comunidade, sobre a população. O resultado da tragédia era sempre a morte. A comédia, por sua vez, sempre fazia uma crítica à sociedade e à vida da comunidade. Fazia crítica também à política e sempre resultava na vida. Era justamente com essas encenações que a sociedade era ensinada sobre a vida em comunidade e sobre as leis. Ou seja, é um jogo de oposição em que o resultado das duas encenações sempre mostrava à sociedade um pouco da vida em comunidade. Com isso, podemos observar que a máscara assumia não somente a função de fazer com que as pessoas encarassem o personagem, mas transmitia emoções e informações ao público. A máscara também auxiliava os atores na encenação das peças, já que somente os homens participavam. Ou seja, esses mesmos homens eram responsáveis por representar mulheres e crianças. Curiosidade: a mulher, naquela época, não era considerada cidadã, era totalmente excluída da sociedade e não era permitida sua participação nas apresentações teatrais. Com a falta das mulheres e das crianças nas encenações, a máscara fazia com que as pessoas encarassem a personagem, ou seja, o homem era mais apto a interpretar as mulheres e as crianças utilizando a máscara, por isso essa não podia faltar. A máscara era elaborada de uma forma que cobria toda a face do ator, ou seja, somente os olhos e a boca ficavam descobertos. A princípio, essas máscaras eram elaboradas de madeira, de couro, de tecido ou argila. Depois foram ganhando cores, materiais diversificados, cabelos, pelos de animais, para trazer uma característica mais real
fazendo com que os teatros não pudessem de ser apresentados sem o uso da máscara. De acordo com alguns relatos e registros, Tespes, que viveu no século VI a.C., foi o primeiro dramaturgo a utilizar máscaras no teatro. Ok, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco da história do uso das máscaras no teatro. Qualquer dúvida, entre em contato e até o próximo vídeo.